Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Teoria e Crítica Literária. E hoje, a aula intitulada Anatol Rosenfeld e abordagem interartes centrar-se-á num ensaio deste livro, Contexto 1, um ensaio intitulado Reflexões sobre o Romance Moderno. É importante perceber que as abordagens interartes, elas, na relação entre literatura e pintura, literatura e música, literatura e arquitetura, literatura e cinema, que estão desenvolvidas neste ensaio Reflexões sobre o Romance Moderno, essa abordagem, esse diálogo entre as artes, já é algo que está na poética dos simbolistas, principalmente a partir da teoria das correspondências, que não são apenas correspondência entre o mundo sensível, o mundo inteligível, a correspondência entre as sensações que origina sinestesias, mas também a correspondência entre as artes. E Mallarmé, principalmente no poema Um Lance de Dados Jamais Abolirá o Acaso, ele pretendia que fosse um poema partitura. Então, um poema que tivesse uma representação ao mesmo tempo pictórica, ao mesmo tempo dramática, ao mesmo tempo arquitetural. E já no poema Le Faune, que alguns chamam L'après-midi d'un faune, já aparece essa noção de um poema partitura. Então, já com os simbolistas, no final do século XIX, a partir de uma arte sugestiva, já se começa a essa preocupação da literatura não estar tão separada das outras artes, mas a literatura ter uma relação com essas artes. Então, nós vemos que o Anatol Rosenfeld, ele parte de 3 hipóteses no seu ensaio. A primeira hipótese de que existe um espírito unificador entre as artes, a ciência e a filosofia, num determinado período histórico, descontando naturalmente as particularidades nacionais. Então, esse espírito unificador, que haveria certas tendências dominantes num determinado período histórico, seria a grande tese do Anatol Rosenfeld. Ele parte dessa tese para depois examinar, como se fosse uma premissa menor, a segunda, que é o fenômeno da desrealização na pintura, ou seja, a arte, principalmente as artes plásticas, que tinham, a partir da perspectiva renascentista, essa preocupação na representação mimética, na representação da realidade tal como ela era percebida pelos sentidos. Então, com a desrealização da pintura, há uma eliminação da ilusão tridimensional do espaço, já que no campo da filosofia o mundo era projetado por uma consciência individual do homem, e também no campo técnico, com as grandes navegações e com o desenvolvimento da ciência, existe essa concepção filosófica retomada dos sofistas de que o homem é a medida comum de todas as coisas. Então, isso nós vemos na pintura, com essa ilusão tridimensional do espaço trazida a partir da perspectiva. E a arte moderna é marcada por uma desrealização no campo da pintura. Se há um espírito unificador entre as artes, ciências e filosofia, e se na pintura ocorre, na arte moderna, essa desrealização, portanto, no romance moderno também há uma desrealização, que corresponde, no romance, à eliminação da sucessão temporal da cronologia. Convido-vos a uma longa viagem no tempo para nós entendermos, a partir das reflexões do Rosenfeld, como que era a representação na pintura antes da perspectiva, durante a perspectiva e com a desrealização da obra de arte. Antes da perspectiva, nós temos uma tela chamada A Anunciação, de Simone Martini e Lippo Memmi, que está na Galeria Uffizi, em
em Firenze. E essa tela Anunciação, nós vemos que ela está integrada a um painel. Na Idade Média, a pintura e a escultura eram dependentes da arquitetura, e as figuras, elas são representadas próximas da arte bizantina. Na arte bizantina, que normalmente é marcada por uma suntuosidade, por riqueza, poder, e há um uso da frontalidade. As personagens, mesmo que elas estejam de perfil, nós as vemos como se elas estivessem olhando para nós. Então essa frontalidade, ou seja, essas figuras que são representadas de frente, sempre solenes, formais e com uma inquietação transcendente, tal como na arte egípcia. Então a arte bizantina, nós temos esses elementos da arte bizantina nessa arte medieval, em que nós vemos o arcanjo Gabriel, ele acabou de descer, ele enuncia Ave Maria cheia de graça, e nós temos a Nossa Senhora a se recolher, como se dissesse, eu não sou digna. Nós vemos no arco central o Espírito Santo, e alguns objetos, como o vaso, o chão e a cadeira. E nós vemos o movimento do manto do anjo, como se ele acabasse de posar. Com uma certa leveza, o manto mal chegou até o chão. Então nós vemos a representação em dourado, e nós vemos que não há uma ilusão tridimensional. Existe uma bidimensionalidade. Existe uma posição imóvel, no sentido de que a visão perspectívica seria impossível na Idade Média, porque a Terra era vista como imóvel, como fixa no centro do mundo. Então, se o homem está na Terra, ele tem uma posição fixa no mundo e não uma posição em face dele. E a ordem depende da mente divina e não da mente humana. Por isso a questão do teocentrismo. São figuras mais alongadas e que não apresentam essa representação anatômica dos corpos. E não apresentam um pano de fundo. Ao mesmo tempo, a cadeira está no mesmo nível do vaso. Ou seja, não há uma noção de profundidade, de tridimensionalidade. Essa noção de tridimensionalidade ocorre no Renascimento, como nós vemos nessa tela, a Última Ceia do Leonardo da Vinci, que se encontra no refeitório do Mosteiro de Santa Maria delle Grazie, em Milão. Nós vemos há todo um equilíbrio de composição, como é típico do Renascimento. Nós temos Cristo no centro, nós temos a representação da Última Ceia, em que Cristo anuncia que um de vós há de me trair. E a célebre passagem, tomai todos e comei, este é o meu corpo que será derramado por vós, tomai todos e bebei, este é o meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança. E nós temos Cristo no centro, de um lado no seu manto em vermelho e em azul. Nós temos 6 apóstolos de um lado, 6 apóstolos do outro, como se 4 paredes marcadas, de um lado, 4 do outro, e nós temos um ponto de fuga. O ponto de fuga está na cabeça de Jesus Cristo, e uma representação bem mais distante de uma paisagem que passa por essas janelas. Nós vemos um equilíbrio composicional nas roupas. Se nós temos do lado esquerdo um dos apóstolos de vermelho, nós temos do lado direito outro apóstolo de vermelho. Se nós temos um apóstolo de azul do lado esquerdo, temos outro em azul do lado direito. Se temos um marrom do lado esquerdo, temos um marrom do lado direito. Então, a perspectiva, ela cria a ilusão do espaço tridimensional, projetando o mundo a partir de uma consciência individual. Porque os filósofos, nessa visão antropocêntrica, viam o mundo projetado pela consciência individual, havendo uma distância entre o homem e o mundo, havendo um alargamento dessa distância. Então, existe uma relatividade
esse mundo relativizado, visto em relação a essa consciência, mais essa relatividade se reveste de uma ilusão do absoluto. Então, esse mundo relativo é representado como se fosse um mundo absoluto, o que gera essa visão antropocêntrica do mundo. Esses artistas plásticos, como Botticelli, Donatello, Leonardo, Michelangelo, Raffaello, eles representam as personagens com equilíbrio composicional, com proporção e simetria, porque muitos desses artistas, eles estudavam a anatomia dos corpos. Ao invés daquelas figuras ascéticas, alongadas, da Idade Média, que tinham uma posição fixa em face do mundo, essas figuras, elas não têm mais essa posição fixa, uma vez que, com a teoria de Copérnico, que a Terra se movimenta, existe, portanto, uma projeção do mundo a partir da consciência individual. E passando por todas as estéticas artísticas, como o barroco, o neoclassicismo, o romantismo, até chegarmos ao realismo. No realismo continua essa representação, só que aqui, ao invés de representação de figuras religiosas ou figuras aristocráticas, começam a aparecer figuras de baixa estratificação social e principalmente cenas da vida contemporânea. Como nós podemos ver no capítulo Na Mansão de la Mole, do Auerbach, cuja aula está disponível. Nós podemos entender nessa tela os quebradores de pedra, que infelizmente ela foi destruída. Ele estava em Dresden e durante os bombardeios da Segunda Guerra Mundial ela acabou por ser destruída. Nós vemos dois trabalhadores, quebradores de pedra. Nós vemos um mais velho, com chapéu a tampar. Nós não vemos os rostos. Nós vemos os rostos um tanto ensombreados. Nós vemos uma certa luminosidade no canto direito superior da tela e a luminosidade principalmente nas pedras, a enfatizar o trabalho árduo de quebrar as pedras. Nós vemos os instrumentos, martelo principalmente, e essas pedras a serem quebradas. E vemos dois trabalhadores, um mais velho e um mais novo, o que poderia indiciar a questão da exploração do trabalhador. Então, uma vez que nesse contexto do realismo existem essas preocupações sociais, essas preocupações com os menos favorecidos. Então, nós vemos eles estão a trajar roupas sujas, remendadas, rasgadas, e nós não vemos os rostos, o que mostra essa concentração do trabalho e, ao mesmo tempo, a falta de esperança. Então, quase toda a parte superior da tela ela está ensombreada e somente no canto superior direito que aparece o céu, aparece o pano de fundo. Continua a ilusão tridimensional, continua, portanto, no romance o narrador onisciente que ordena a matéria narrada, que conhece o futuro e o passado empíricos das personagens, a partir do que o Anatole Rosenfeld chama de enfoque tridimensional ou enfoque estereoscópico no romance do século XIX, em que a perspectiva, ou seja, o distanciamento do narrador em relação à matéria narrada, tal como na pintura renascentista e tal como na pintura barroca, na pintura neoclássica, na pintura romântica e na pintura realista, em que nós vemos em primeiro plano determinados personagens e num plano de fundo ou outras personagens ou um espaço. Então essas personagens com uma plasticidade, como se elas se destacassem então do plano de fundo, criando uma ilusão de realidade, já que há uma representação da realidade tal como ela é percebida pelos sentidos. Esse narrador onisciente que enfoca hora de cima, hora de dentro, hora de fora, que domina toda a matéria narrada, sabe inclusive a vida pregressa das personagens, sabe o que elas pensaram, conta o que elas pensaram, obviamente, depois que elas pensaram, e é um enredo cronológico com motivação causal, há uma relação de causa e efeito. Isso nós vemos até o realismo. Já no impressionismo, a representação pictórica
a perspectiva começa a se borrar. A perspectiva que garantia a ilusão tridimensional, ela começa a se borrar com os pintores impressionistas, com uma arte alegre e luminosa. Nós vemos nessa tela o Baile no Moulin de la Galette, do Renoir, que se encontra no Musée d'Orsay. No Musée d'Orsay há mais de 20 salas sobre os impressionistas. Vale a pena fazer uma longa e detalhada visita a esse museu. Nós vemos esse jardim em Montmartre, sempre foi um bairro boêmio francês, marcado por uma riqueza de detalhes das personagens, uma riqueza de detalhes dos objetos, dos trajes, dos copos, dos chapéus, com personagens com as suas várias expressões faciais, como se fossem os ares da fotografia. Nesse final do século XIX, com o advento da fotografia, muitas coisas vão mudar nas representações pictóricas. Nós vemos essas pessoas iluminadas por luzes artificiais. Na parte mais superior da tela, nós vemos essas luzes artificiais e nós podemos, fazendo um corte longitudinal, se nós cortarmos a tela em duas partes, nós vemos o plano traseiro, um espaço de dança e num primeiro plano, jovens que estão a beber, principalmente no canto inferior direito da tela, e nós vemos toda essa mobilidade da luz, nós vemos principalmente no chão, como se a luz estivesse a dançar também. Então, os impressionistas, eles trazem o que se chama de peinture à plein air, pintura em pleno ar, ao ar livre, com esses efeitos fugazes, porque os impressionistas, eles queriam reproduzir apenas a aparência passageira da realidade, a impressão fugaz do momento. Então, eles não pretendiam projetar a realidade a partir de uma consciência individual, mas apenas a própria impressão dessa realidade, uma impressão que era flutuante e vaga. Nós vemos em muitas telas em pleno ar, nessa pintura em pleno ar, em telas de piqueniques, telas desses motivos alegres, no campo, ou então em barcos, a água sempre como se tivesse esse movimento com a incidência da luz solar. É muito importante para os impressionistas a incidência da luz, tanto que Monet representou a Catedral de Rouen em 3 momentos do dia. Ele fez pelo menos 3 telas sobre a Catedral de Rouen. De acordo com a incidência da luz, o objeto já é outro, o que mostra essa impressão fugaz do momento. As coisas são passageiras, as coisas passam. Então, na aula de hoje, nós vimos como as 3 hipóteses formuladas por Anatole Rosenfeld estabelecem a relação entre artes, ciências e filosofia. Nós vimos que, então, nesse passeio que fizemos pelas artes plásticas, desde a Idade Média até chegarmos no impressionismo, nós vimos que a visão perspectívica, por mais que ela estivesse presente na arte grega, ela não existe na Idade Média, na qual se tem um mundo como uma concepção de mundo como um mundo imóvel. Então, não é possível que o mundo seja projetado pela consciência do homem, como ocorrerá no Renascimento. Então, na Idade Média, o homem tem uma posição no mundo, uma posição que é determinada por Deus, o que explica o teocentrismo medieval e a representação de figuras ascéticas. Enquanto no Renascimento, com o desenvolvimento da perspectiva, existe uma ilusão tridimensional em que formas, cores, volumes, linhas passam a estabelecer um primeiro plano, um plano de fundo, com a convergência das linhas a partir da linha do horizonte, criando, pela técnica da perspectiva, essa representação no plano, dando uma ilusão tridimensional das figuras. Depois do Renascimento, a perspectiva é herdada
pela pintura barroca, pela pintura neoclássica, pela pintura romântica, e a perspectiva começa a se borrar no impressionismo, em que se tem a preocupação de representar as impressões fugazes do momento. Então, na aula de hoje, nós vimos até a pintura impressionista, que apresenta essa aparência fugaz da realidade. Então, a realidade empírica, que era valorizada tanto pelas correntes anteriores, começa a ser usada apenas como ponto de partida para novos experimentos. E esses experimentos nas vanguardas do século XX, nós vamos ver na próxima aula. Então, por hoje é só. Até a próxima!